Olá galera, mais uma vez aqui com vocês. Hoje vou falar sobre o comentário da Débora Laíse. E ela falava no comentário que tem, além do borderline, tem ansiedade também. O quanto isso é comum, né? Nos estudos que avaliam a questão das comorbidades, se dá conta de que cerca de mais ou menos 80% das pessoas que têm o borderline também vão ter ansiedade. Então, muitas vezes, as características psicopatológicas do borderline, elas se misturam com a da ansiedade e é difícil você separar uma coisa da outra. Mas, em geral, as pessoas que têm o borderline também vão apresentar aquele perfil de ter preocupações excessivas com coisas ainda que não aconteceram e, de repente, sente sintomas físicos também, sente tremores, taquicardia, sudorese, né? E aí termina que esses sintomas, que são sintomas psíquicos e sintomas físicos da ansiedade, eles terminam se misturando à desregulação emocional. E aí fica aquela salada, né? Então, às vezes fica difícil distinguir uma coisa de outra. E por que é tão importante a gente diferenciar os sintomas que sejam de uma condição e de outra? Porque, por exemplo, a gente sabe que no transtorno de ansiedade, nos transtornos de ansiedade em geral, seja qual for, seja desde um transtorno TAG, né, que é a ansiedade generalizada, até, por exemplo, transtorno de pânico, até, por exemplo, algum tipo de fobia. Então, são condições que têm respostas melhores aos medicamentos, né? Tem classe de medicamentos, por exemplo, que você utiliza para um transtorno de ansiedade generalizada que vai ter melhora, mas da condição do borderline, se você não tiver também no modo de tratamento que envolva a psicoterapia, dificilmente você vai encontrar uma resposta à tua demanda. Então, o que é que muitas vezes acontece? A pessoa tem um sintoma de ansiedade que é mais frequentemente as pessoas conhecem mais, tanto os pacientes quanto também os profissionais de saúde, aí identifica aqueles sintomas de ansiedade e passa, por exemplo, uma medicação, um inibidor de recaptação de serotonina, medicação tipo fluoxetina, sertralina, escitalopram, e aí a pessoa diz assim, tem uma melhora, né? Alguma melhora da ansiedade, mas o principal que são os sintomas do borderline, eles não vão melhorar provavelmente com esse tipo de medicamento. Então, se tem a sensação de que você toma um remédio, não melhora nada do teu problema. Então, tem que ver exatamente o que é que está se procurando melhorar com essa ou aquele tipo de medicamento, com esse ou aquele tipo de tratamento. Então, as questões de comorbidade no borderline, elas ganham importância muito grande, porque a gente sabe que o borderline em si, o núcleo da psicopatologia não vai melhorar tanto assim com medicamentos, né? Os medicamentos servem para os sintomas que são sintomas-alvo ali, que você vai procurar ver o que você pode fazer um ou outro, que vão ser alvo desses medicamentos e que vão melhorar. Mas o grosso não, precisa da terapia. Já a ansiedade, em geral, você vai ter alguma melhora com a terapia. Então, quando você tiver o borderline e tiver ansiedade e for fazer o tratamento, tem que observar exatamente qual vai ser a tua resposta a esse tipo de tratamento, para ver de que é que você vai melhorar e o que é que realmente se espera, qual é a expectativa que a gente tem que ter, que são coisas que têm que ser muito bem clarificadas, para não se ter a impressão de que não está servindo e está trocando remédio o tempo todo, e você tem aquela sensação de que nada dá certo e que é terrível, né? Então, saber que é muito comum as duas coisas virem juntas é muito importante, porque uma coisa não anula a outra. Tipo, fui para o médico, ele disse que eu tinha ansiedade. Agora vou para outro, diz que eu tenho borderline, eu tenho o que, afinal de contas? Então, muito provavelmente, possivelmente, você pode ter as duas coisas. Uma coisa não invalida a outra. E isso é muito importante saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa aí de curtir, não deixa de comentar. Vamos estar sempre respondendo os comentários, fazendo vídeos para dar resposta a esses comentários. Se você acha que alguma pessoa também pode se beneficiar desse vídeo, não deixa de encaminhar para ela. E também não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá bom? Grande abraço para todo mundo.